aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre Alma. É muito estranho falar esse título pra mim, porque eu não consigo lidar com títulos com ponto de interrogação, gente. Mas enfim, Alma. Concluindo então o segundo livro da minha meta de leitura de 2023. Alma vai contar a história da Alexia Tarabotti. Ela é uma inglesa com descendência italiana que vive na Inglaterra da era vitoriana, onde seres sobrenaturais e seres humanos vivem em harmonia. Ok, talvez não exatamente uma plena harmonia, mas eles coexistem. E existem inclusive leis e divisões governamentais que regem toda essa sociedade, tanto dos seres humanos quanto dos seres sobrenaturais. E aqui seres sobrenaturais incluem-se vampiros, lobisomens e fantasmas. Até o momento não apareceu nenhuma outra classe de ser sobrenatural. Então a gente vai estar lidando basicamente com essas três. E é muito engraçado porque além de toda a cultura, por exemplo, dos vampiros e a cultura dos lobisomens, a gente vai acompanhar como toda essa cultura, esse folclore ao longo dessas duas classes de seres, elas vão ter que se adaptar também à cultura dos seres humanos e principalmente à cultura inglesa da era vitoriana. Então existem muitas regras que eles vão ter que adaptar para o seu convívio e é muito interessante ver isso no decorrer da história, sabe? Conforme a gente vai conhecendo os personagens e vendo as interações entre eles. É interessante, assim, foi um ponto muito interessante que eu acho que agregou para a história. Além disso, né, de ser uma era vitoriana, de ter seres sobrenaturais coexistindo com seres humanos, a gente também está em uma história steampunk, então a gente vai ter muita questão relacionada à ciência, a equipamentos futurísticos e tudo mais, o que pra mim foi muito, muito, muito interessante também ao longo do enredo. Mas o livro começa basicamente com a Alexia num baile, e aí ela tá com fome e ela pede pro mordomo trazer um chá pra ela tomar na biblioteca. E quando ela tá na biblioteca esperando pelo chá, entra um vampiro completamente louco, voa no pescoço dela e tenta morder ela. E ela começa a bater nele, falando que isso era contra as regras, que ela estava sozinha e um vampiro não podia atacar nenhuma mulher que estivesse sozinha. E também se ele quisesse beber o sangue dela, ele teria que pedir permissão para ela. E aí ela começa a atacar ele e ela tá com uma sombrinha. E ela usa essa sombrinha pra tentar se desvencilhar dele. E também uns grampos de cabelo, porque ela usa um grampo de madeira e um grampo de prata pra também se defender, ou de um vampiro ou de um lobisomem. Ela acaba pegando esse grampo de madeira quando ela percebe que ele não vai soltar ela. E ela acaba enfiando o grampo no coração dele e matando o vampiro. Só que antes dele acabar morrendo, a gente também descobre que a Alexia tem poderes. Na verdade, ela não tem alma. E por conta disso, os seres que não têm alma, eles acabam neutralizando os poderes dos seres sobrenaturais. Então, toda vez que ela encosta em um ser sobrenatural, ele acaba perdendo os seus poderes e virando humano pelo tempo em que ela estiver encostando nele. A partir do momento que ela desencosta, ele volta a ser um ser sobrenatural. E é a partir daí que todo o mistério da história vai se desenrolar, porque sim, também temos mistério nessa história, além de um romance que eu vou entrar nesse aspecto já já. Mas o grande mistério é que, por conta desse ataque que a Alexia sofreu, a gente vai descobrir que alguns vampiros e lobisomens estão desaparecendo e alguns novos vampiros que não são aparentemente criados pelas colmeias, os grupos de vampiros são chamados de colmeias, pelas colmeias de vampiros, onde eles são ensinados a lidar, a conviver com os humanos, etc. E a lidar com toda essa questão da sede, de sangue, enfim. Por isso que esse vampiro acabou atacando a Alexia, e ele não sabia que existiam seres como ela, sendo que os vampiros, toda vez que eles se transformam em vampiros,
a colmeia ensina ele, além de todas as regras da sociedade, ensina também que existem alguns seres, embora esses seres, como o Alex, eles vivam em anonimato. O governo não divulga quem eles são, justamente para não sofrer nenhuma retaliação dos seres sobrenaturais. Mas eles são ensinados que existem, sim, algumas pessoas que estão aí pelo mundo e que são capazes de neutralizar os seus poderes. Então, eles precisam tomar um pouco de cuidado com quem eles conversam, com quem eles abordam e etc. E como nesse baile tinha um representante do governo da divisão dos seres sobrenaturais, nesse baile ele acabou vendo tudo isso e enfim, passando a investigar esse caso, né, desse vampiro que surgiu do nada tentando atacar a Alexia. E aí é daí que a gente descobre que os vampiros estão desaparecendo, tanto os vampiros quanto os lobisomens, e que há essa suspeita de que esse vampiro foi criado por alguma outra pessoa que não as colmeias ali da região que eles estão na Inglaterra. E aí começa toda a dinâmica da Alexia com o Conde Malcolm. É um lobisomem e os dois vivem trocando farpas. Mas já de início, assim, na primeira frase, você já percebe que essas farpas, os dois, sentem uma leve atração um pelo outro. Só que, embora eu tenha gostado da dinâmica dos dois, eu gostei, mas ao mesmo tempo não me importei. E é aí que entra toda a questão de personagens nesse livro. Porque em questão de história eu vou parar por aqui, porque qualquer coisa além disso vai ser um spoiler. Mas a questão da dinâmica entre os personagens, eu senti isso com todos, assim, você gosta deles, você se interessa pelo livro, você acaba entrando ali na dinâmica deles, mas nada que te leve a torcer realmente para aqueles personagens e você cria um vínculo, não é nada disso, assim. Os momentos dos dois são um pouco engraçados, são sexy até em alguns momentos, mas nada além disso. Então, ao longo do livro, eles vão ter mais interação, eles vão acabar ali se entregando por esse sentimento que eles sentem um pelo outro, mas é um casal como qualquer outro, assim, nada demais. E tiveram duas coisas, três na verdade, que me incomodaram bastante nesse livro. Não bastante, mas me incomodaram de uma certa forma. Os diálogos, eu achei os diálogos fracos em muitos momentos e eu acho que até por conta dos diálogos eu demorei um pouquinho pra entrar na história, mas ao mesmo tempo que assim, tinham diálogos bons, por exemplo, toda vez que entrava em assuntos científicos, os diálogos eu achava eles muito interessantes, mas toda vez que era um diálogo sobre o cotidiano ou um diálogo até mesmo sobre algumas coisas que aconteceram, porque a Alexa depois desse ataque, ela passou a ser perseguida por uma criatura que a gente também não tem muita ideia do que seja, e isso é mais um mistério na história. Mas, apesar disso, apesar de todas essas coisas estarem acontecendo, os diálogos eu achava eles meio fracos. E eles também eram muito repetitivos e preconceituosos, assim. É claro que, por um lado, eu entendo essa questão do preconceito por ser uma coisa da época vitoriana, né, que eles tinham realmente muito preconceito. Por exemplo, eles tinham muito preconceito pela Alexia ter já seus 20 e poucos anos, 25, 26, não sei, e ainda estar solteira e não ter perspectiva de um casamento. Ela mesma não queria se casar, não tinha intenção nenhuma de se casar. Ela tinha um gênio mais forte do que todas as outras mulheres, então ela sofria também preconceito por causa disso. E aí entrava a questão da descendência dela italiana, porque todo mundo falava que esse gênio forte, ela ser muito teimosa, ser sempre muito não ter papas na língua, etc. Vinha da descendência italiana e ela era muito criticada por isso. E assim, toda frase e oportunidade que tinham jogava na cara dela. Inclusive ela usou muito disso, sabe? Pra se referir a si mesma, falando que ela era italiana, que isso era culpa do pai dela, que isso era culpa do pai dela, que isso era culpa do pai dela. Então ficou uma coisa repetitiva, cansativa e preconceituosa. A mesma coisa aconteceu com o Conde Malcolm, que ele é escocês e é um lobisomem, então assim, juntou
muitos estereótipos sobre lobisomens e sobre o povo escocês, de ser mais rude, de ser mais grosseiro, enfim, etc. E colocaram no livro e, enfim, fizeram dele esse personagem mais rude, mais atrapalhado, sem muitas maneiras também com as palavras e tal. E sempre, sempre, sempre repetindo e exaltando esses, vou colocar muito entre aspas, porque, né? Mas esses defeitos dele, sabe? Então, essas coisas me pegaram bastante. Tinha horas que eu ficava, ai, tá bom, sabe? Para com isso, pra quê? Qual é o problema de ser italiano? Qual é o problema de ser escocês? Até porque isso não foi muito explicado, sabe? Eu não sei qual era a rixa da Inglaterra com a Itália naquela época. Com a Inglaterra e a Escócia eu até entendo. Mas acabei adquirindo algum conhecimento depois de Outlander, mas com a Inglaterra e a Itália eu não sei qual era a rixa deles. Talvez eu até pesquise depois, mas sabe, qual era o problema? Ou os ingleses realmente tinham problema com qualquer outra pessoa que não fosse da Inglaterra? Isso é uma coisa que eu não tenho conhecimento e também não foi bem explicado no livro. Isso foi simplesmente jogado. O preconceito foi simplesmente jogado ali. E é isso. Outra coisa que aí eu já acho que é da autora, talvez, mas autor ou autora eu não parei pra ver se era um homem ou uma mulher, mas usava alguns termos preconceituosos também, inclusive um termo bem gordofóbico que eu achei completamente desnecessário. Eu não sei exatamente que época que esse livro foi lançado, mas eu acho que... Eu sei que ele é antigo, porque ele tá há muito tempo na minha lista, mas eu achei bem desnecessário, porque eles usam... a Alexa, inclusive, usa um termo balofo para se referir a um determinado personagem, e eu achei péssimo, de muito... sabe, péssimo tom, e foi bem desnecessário, assim. Então, nos diálogos e em descrições de personagens, o livro peca bem. A terceira parte que mais me incomodou também foi a Alexia. Foi parece que a autora, ou autor, enfim, quis pegar essa parte, essa personalidade dela ser ter um gênio mais forte, destoar de todo mundo, pra sempre bater nessa tecla, sabe? Então, assim, tinha vezes e muitos diálogos com ela, com o Malcolm, com ela, com a melhor amiga dela, em que ela parecia ser propositalmente implicante, propositalmente teimosa, sabe? Então, assim, às vezes soava que ela queria ser a diferentona mesmo, sabe? E ela gostava desse título de ser a diferentona e ela provocava as pessoas simplesmente pelo fato de que ela encarnou realmente esse personagem que deram pra ela. E eram momentos, assim, muito desnecessários, sabe? Às vezes eles estavam numa conversa super importante sobre os sumiços dos vampiros e dos lobisomens, ou enfim, sobre toda a questão que estava acontecendo com ela, que ela estava sendo perseguida, e ela estava ali agindo com teimosia, com brincadeira, enfim, não levando às vezes as coisas muito a sério, porque, enfim, ela estava por querer, sabe? Então, isso me irritou um pouco, esse traço da personalidade dela, que ela super valorizou e super trouxe, como se por um momento ela não fosse daquele jeito, ela não estaria sendo ela. Sendo que não é bem assim, né, gente? E a melhor parte do livro, que foi realmente o que me conquistou e o que vai me fazer continuar essa série, é toda a teoria científica sobre alma e sobre a transição de um ser humano para um ser sobrenatural. Como a gente tem seres que não têm alma, né, que é o caso da Alexia, alguns cientistas, eles imaginam que a alma é algo que possa ser quantificável. E daí, eles, pensando nessa explicação, eles poderiam achar uma resposta do porquê as pessoas sobrevivem às transições sobrenaturais e outras não. Então, muito se pensa que a alma talvez seja um fluido que exista no nosso corpo, ou ela faça parte de algum órgão, ou ela fique
ela tenha um órgão próprio dentro do nosso organismo e ao mesmo tempo também se investiga a possibilidade dessas transições sobrenaturais serem feitas através de um vírus ou alguma coisa que exista nos vampiros e nos lobisomens que passem para os humanos através da mordida, e aí dependendo da quantidade de alma ou não que essa pessoa tem, esse vírus, essa bactéria, enfim, essa substância que existe, que é passada do ser sobrenatural para o humano, acaba contaminando, né, o nosso corpo e a nossa alma, e aí alguns sobrevivem, outros não. Então, por exemplo, quem tivesse mais alma dentro do corpo seria capaz de sobreviver à transição do ser sobrenatural. Eu achei todos esses diálogos sobre alma, sobre seres sobrenaturais, sobre sobrevivência tão interessante, mas tão interessante, que por mim ele seria o livro inteiro. Eu achei que ficou muito bom. E é a partir também dessas teorias que vai ditar muito do que vai acontecer no livro. Então foi realmente muito interessante e muito importante para a história todas essas discussões. E é realmente a melhor parte, na minha opinião. Então, se você gosta de história sobrenatural, com um pouco de mistério, com tecnologias, com coisas futurísticas e steampunk, eu recomendo para você Alma. Embora, como eu falei, peque nos diálogos, peque em algumas frases preconceituosas, mas de resto a história é muito boa. Eu dei 4 estrelas. Eu fiquei muito tentada em dar 3,5, justamente por conta dessas partes que eu achei um pouco desnecessárias, mas acabei dando 4 porque realmente todo o enredo e o mistério também é muito legal. Você fica bem curiosa para tentar solucionar tudo que tá acontecendo. Enfim, é isso. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram Alma, se pretendem ler. Eu pretendo continuar com a série esse ano ainda, então com certeza vocês verão vídeos aqui sobre a continuação da série. Eu não sei se é uma série, se é uma trilogia, eu acho que é uma trilogia, mas enfim. Em breve trarei novidades e não se esqueçam de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!